Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra São Pio de Pietrelcina, o nosso Padre Pio. A cruz sagrada seja a minha luz. Olha só, o Padre Pio, ele tinha uma pessoa que acompanhava ele, era o Padre Jean de Roberti. Padre Jean, certa vez, perguntaram para ele: ô Padre Pio, me explica o que é a missa. O que é que significa, Padre? O altar, Jesus Cristo. Como é que você consegue reviver essa paixão? Aí sabe o que o Padre Pio falou para ele? Ele escreveu: olha, meu filho, a missa tem etapas. Nós começamos com o sinal da cruz e vamos até o ofertório para encontrar Jesus lá no Getsemane. Aí, é mesmo isso? Nós temos que seguir com Jesus na sua agonia, sofrendo nesse mar de lama que é o meu e o seu pecado. Mas Padre Pio dizia: mas nunca se esqueça de glorificar a Deus, bendizendo o seu santo nome todos os dias. Nós temos que ter um rosto alegre, um rosto orante, dos que confiam na graça santíssima de Deus. Louve a Deus, bendiga a Deus, porque nós vamos estar com Ele e é assim que Ele nos quer. Não é necessário ficar triste. Esqueça a teologia da tristeza. Não é obrigado você ficar abatido. Nós já sabemos a sua vitória para sempre, bem como a sua ressurreição. E Padre Pio dizia: é preciso, Padre, nós nos unirmos a Jesus Cristo na sua dor, ouvir a sua palavra, ouvir o que o Pai tem para nos dizer, porque foi que Ele veio nos trazer. Olha só, o Padre Pio diz que nós precisamos receber esse bem maior, que é Jesus Cristo. Por isso nós realizamos o seu memorial. E Padre Pio lembrava: o coração de vocês continua duro. Jesus, ele antecipa. Não façamos esse memorial até que eu volte outra vez. E ele diz ainda assim: a partir dessa visão que eu estou lhe contando, é o que eu vivo todo dia, toda a minha Santa Missa que eu celebro. Falava Padre Pio. É preciso escutar as leituras da missa como sendo dirigida a nós, pessoalmente, para cada um de nós. E o ofertório é a prisão. Chegou a hora, preso, entregue na mão dos homens. E Padre Pio fala ainda: e o prefácio? O prefácio é o canto de louvor e de agradecimento que Jesus dirige ao Pai do céu e que Ele permitiu, enfim, chegar a essa hora. Olha só, Padre Pio fala que desde o início da oração eucarística até a consagração, eu e você, nós estamos unidos a Jesus Cristo em seu aprisionamento, em sua atroz flagelação. E diz Padre Pio, ele na hora da coroação de espinho, no seu caminhar até a cruz, levada por ele nas costas, por aquelas ruínas de Jerusalém, olhando para todos os presentes, ele encontra no alto da cruz a sua mãe. E olha para ela e nos dá ela como nossa mãe. Ele diz ainda: a consagração nos dá o corpo entregue e o sangue derramado misticamente. É a própria crucificação do Senhor que acontece naquele momento.
É por isso que Padre Pio sofria muito, atrozmente, neste momento da missa. E nós, enquanto cristãos, temos que entender assim também, nessa visão de Padre Pio. Jesus na cruz, oferecido ao Pai. Nesse instante, acontece o sacrifício redentor. Esse é o sentido da oração litúrgica, da Eucaristia, que imediatamente segue a sua consagração. E o padre responde e a Assembleia aceita por Cristo, com Cristo e em Cristo. O grito de Jesus é dado: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Desde então o sacrifício ele é consumado, aceito pelo Pai do céu. E daquele momento em diante, o homem não mais estão separados, os homens, aliás, não estão mais separados de Deus. Se encontram novamente unidos. E a razão pela qual, nesse mesmo instante, nós recitamos a oração de todos os filhos e filhas de Deus. Rezamos o Pai Nosso. A fração da hóstia indica a morte de Jesus, diz Padre Pio. Bem como a unidade com o bispo, bem como a unidade com o povo pela nossa humanidade. A intenção, instantemente que o padre parte aquela hóstia magna, simboliza, diz Padre Pio, a morte. E deixa cair aquele pedaço, aquela parcela do corpo de Cristo no cálice precioso para marcar esse ato, o momento da ressurreição, diz Padre Pio. E ele diz ainda: o corpo e o sangue estão novamente reunidos. E é Cristo, Jesus, que nós vamos comungar. Jesus me consolou, fala Padre Pio. Isso ele falou no dia 18 de abril de 1912, depois que ele teve uma luta terrível. Contra quem, diácono? Contra o inferno. Falou o Santo Padre. A consolação do Senhor, ele diz, que veio depois da missa, ao final da missa, ele conversou com Jesus no seu coração para a sua ação de graça. E quão suave, fala o Padre Pio, o colóquio mantido entre ele com o paraíso naquela hora, naquele instante. Padre Pio, ele chorava de alegria quando o paraíso invadia o seu coração. Esse coração aflito, exilado, fraco, mortal, que não podia só suportar aquele Deus sem chorar. E Padre Pio diz ainda que a bênção final marca com a cruz dos fiéis o mesmo tempo em que ele me envia, eu escuto e salta o maligno de mim, porque estou com a sua bênção. Depois de ter escutado, eu sou enviado para anunciá-lo neste caminho, com muita alegria, com muita fé, com muito ardor. São Padre Pio, rogai a Deus por nós. Paz e bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.